Olá, neste episódio vamos conversar sobre resiliência. É um tema que me encanta muito. Tenho algumas sugestões de moléculas que podem ser moléculas da resiliência, mas hoje nós vamos conversar em linhas gerais o que seria resiliência. E para isso nós convidamos novamente a Priscila, que é bióloga, é artista e trabalha no Laboratório de Estudos do Estresse como funcionária PAEP, mas contribui de forma muito positiva, não só com os conhecimentos que o laboratório produz e divulga, mas também com trazer um equilíbrio com todos que pertencem ao laboratório. Ela põe ordem na casa, ela está sempre presente e ela contribui demais com o bem-estar e o bom humor de todos no laboratório. Priscila, você quer se apresentar? Ah, depois de tantos elogios, não? Obrigada por me convidar. Olá, eu sou Priscila, sou uma mulher de pele morena clara, perto dos 40 anos de idade. Eu uso óculos, tenho cabelo castanho cacheado até a altura dos ombros. E eu trabalho com a professora Dora tem um tempo e a resiliência é um tema que me interessa muito, eu acho muito importante. É isso então. Eu gostaria muito que você conversasse um pouco comigo sobre a definição do termo de resiliência e eu sei que você gosta muito de trazer o conceito, da onde vem esse termo, quando surgiu, por que que esse termo está tão em voga atualmente. E como que eu considero se existe uma pessoa resiliente ou não resiliente? Vamos começar do começo, né? Então vamos lá. Defina para mim, ou defina para todos que estão nos ouvindo, todos que participam do curso Ciclo em Vidas, a Vida em Ciclos. Então, defina para nós o que seria o termo resiliência. Se nós formos procurar o sentido, o significado da palavra resiliência, é aquela propriedade que um corpo, de um material que tem, de se deformar, esticar, mas conseguir voltar à sua forma anterior. E olha que interessante, nós podemos usar como exemplo o ouro. O metal puro ouro é um pó que, ao ser trabalhado, ele é muito maleável. Ele vai se deformar de uma forma que vai se romper e não vai conseguir voltar a como ele era. Como ele pode ter mais resiliência? Adicionando-se outros metais que vai tornar possível que ele seja mais maleável, melhor de ser trabalhado e a partir daí fazer lindas joias, lindos objetos de ouro. Mas ele sozinho não consegue ser trabalhado dessa forma. É preciso que ele adquira outras características. E para nós é de forma semelhante. É uma habilidade que se tem de se adaptar ao ambiente, de se recuperar de situações difíceis, mas voltar para o nosso equilíbrio. E como nós fazemos isso? Buscando alternativas, eh, estratégias que possam nos ajudar a voltar para o nosso estado original, como nós estávamos antes. Ah, só para comparar, né? Você considerou aí o metal ouro, então, ser uma árvore frondosa, super resistente, não teria a mesma resiliência que uma palmeirinha frente a um vendaval. Se ajustar ao vento, a dançar com essa dificuldade que seria enfrentar o vendaval, ela suportaria esse estresse do vendaval comparado com uma árvore frondosa que poderia se romper e poderia se quebrar e tudo Sim, mais. É bem por aí? é por aí. Muitas pessoas utilizam essa comparação porque a resiliência não está em resistir a todas as adversidades, aos problemas que surgem. Não é só fixar, resistir, mas em poder ser maleável, poder se adaptar. Se vem um vento forte, por que que eu vou encarar de frente? Se vai me fazer mal. Então não é melhor
ser uma palmeira que se curva e consegue voltar à sua posição original, do que ser arrancada com as próprias raízes. É sobre essa adaptação que nós temos. Eu acho interessante e é bem complexo falar sobre isso, principalmente quando a gente traz para o ambiente de trabalho, né? Quando nós trazemos a resiliência, aí a gente considera conceitos, preconceitos e situações que você vê que as pessoas julgam, não mudam, não nos ajudam a fazer um meio termo. Uhum. São crenças que são trazidas de casa e as pessoas começam a se tornar intolerantes. E essa intolerância, ao meu ver, ficou muito mais evidente depois da pandemia, após especificamente o isolamento social. Uhum. Você considera que essa falta de contato com o diferente, com a diversidade, pode nos tornar mais intolerantes e menos resilientes? Sim, sem dúvida. Esse afastamento que nós tivemos do convívio mais físico, realmente, né? Nos Uhum, relacionando com pessoas diferentes, conhecendo pessoas diferentes, fez com que nós nos isolássemos demais dentro dos nossos próprios conceitos, das nossas crenças, da forma como nós fomos criados, dentro do nosso universo. uhum, Se nós não nos permitirmos ir além do nosso próprio mundo e conhecer vários outros, ficaremos presos nesses preconceitos. Por isso é tão importante eventos que reúnam uma diversidade de pessoas, que as pessoas diferentes possam ter acesso a lugares diferentes, para que as pessoas se conheçam melhor, porque conhecendo um ao outro, nós enxergamos aquela pessoa, aprendemos com a diferença. Porque se ficar só em um lugar de conforto, uhum. para nós, com pessoas que têm o mesmo convívio, que têm as mesmas crenças, mesma cultura, mesma criação, o que nós vamos tirar daí? Uhum. Vai ser uma posição muito cômoda. Mas se nós buscamos pessoas diferentes, o aprendizado é muito maior. E que me chama atenção também, principalmente agora, depois, agora, não é tão agora, né? Porque já faz um tempinho que a gente voltou do isolamento social, mas eu acredito que isso ainda está em nosso meio, que remete à intolerância, que remete à falta de resiliência, por vezes até a forma de falar, né? Se você tem uma forma de falar que é mais firme, assertiva, algum tipo disso, a pessoa começa a achar que você está brigando com ela, tem o problema da autoestima e começa a bagunçar tudo, né? Talvez esse isolamento tenha levado a uma sensibilização Uhum, maior das pessoas, que começam a levar muito para o lado dela, de ter se fechado de tal forma que tudo é para atingir aquela ela pessoa. tá sempre Ela, em alarme, porque ela tá se sentindo sempre atacada. sim, sempre o tempo todo precisando se defender, mas às vezes nem é um perigo real. É Uhum. um medo que nós desenvolvemos, para precisar ficar nesse estado de alerta e se defender a todo momento, mas nem sempre precisamos disso. Então, assim, considerando essa analogia com o metal, essa analogia com a árvore, com a palmeira, e vamos considerar também esse contexto da pandemia, o fato da gente ter sofrido as perdas da pandemia, sofrido a ameaça de vida na pandemia, que é um grande estresse, Uhum. o imenso medo que nós tivemos em voltar para o ambiente coletivo e estar respirando no mesmo ambiente com alguém que possa estar com Covid, né? Isso deixou a gente absolutamente em alerta, certo? Mas a capacidade de resiliência, que é de se reinventar após um impacto muito forte, ela não foi bem desenvolvida pela sociedade após o isolamento social, certo? E eu acredito que principalmente está relacionado não só
à crise da Covid, mas sim ao isolamento social, correto? Nós percebemos que o ser humano é muito resiliente, ele consegue se adaptar muito bem, mas durante o isolamento teve uma resiliência muito voltada a formas de trabalho, formas de aprendizado, muitos cursos online, à distância. Nos adaptamos a formas diferentes de nos exercitar, de fazer cursos, ofertar cursos também, reuniões, tudo isso. Mas o que ficou a desejar foi a parte social, porque a resiliência, ela está em várias áreas. Nós temos a resiliência na nossa parte emocional, para aprender a lidar com as nossas emoções, nos conhecer, saber como vamos reagir e como podemos melhorar a nossa forma de reação. Essa é uma que ficou em segundo plano, Hum. porque sem interação social, como nós vamos explorar as nossas emoções? E tem a resiliência social, que é ligada realmente a esses conflitos, a relações sociais, e a resiliência acadêmica, a resiliência laboral, que é a forma de lidar no trabalho, com as situações estressantes, problemas que surgem, mudanças de equipe. E apesar da gente ter desenvolvido a resiliência em uma área, essa parte social, laboral, do convívio com as pessoas ficou realmente muito em segundo plano e prejudicada pelo isolamento social. Então, você pode dizer que a resiliência é um comportamento que nós podemos aprimorar, nós podemos aperfeiçoar e podemos trabalhar melhor se a gente tem a intenção de ser mais resiliente naquele ponto? É interessante essa pergunta, porque muitas pessoas pensavam que a resiliência era uma coisa que ou você tinha ou não, que era uma habilidade Nata. inata ali da pessoa. Mas é sim uma habilidade que pode ser desenvolvida, pode ser melhorada. Depende de nós buscarmos essas ferramentas para ir construindo a resiliência. Se eu tenho um medo terrível de vir aqui fazer uma gravação, dar uma entrevista, eu posso ir aos poucos me familiarizando com a situação, conversando com as pessoas, sentindo confiança com os companheiros de trabalho que ajudam para que eu me sinta mais à vontade e enfrentando aos poucos. Em questões de liderança no trabalho também. Você recebe ali uma outra posição que você vai começar a gerenciar um grupo. Isso te traz muito medo. Começa aos poucos a desenvolver essa habilidade social de conversar com uma pessoa, conversar com outra e desenvolvendo a resiliência, que faz parte ali das nossas habilidades socioemocionais, que são muito importantes serem desenvolvidas no trabalho. Então, é interessante você estar me remetendo aqui a alguns conhecimentos já adquiridos aqui, coincidentemente com a sua fala, num episódio anterior, onde se eu identifico um problema e esse problema está me incomodando, que é, por exemplo, não conseguir ser resiliente a uma determinada situação, a um determinado contexto, eu não consigo ser resiliente, então eu vou parar, analisar, fazer o afastamento, identificar meu problema para buscar informação para fazer o enfrentamento para melhorar. Exatamente. Então, existe uma luz no fim do túnel. Eu vou conseguir, vamos dizer, sobreviver com isso, estabelecendo novas estratégias para eu conseguir dançar com essa ventania que Uhum. vai chegar, que eu já sei que vai chegar. Existe É. uma correlação invertida da resiliência com o estresse. Ah, Quanto mais alta a nossa percepção do estresse, menor é a nossa resiliência. Mas conforme nós melhoramos a resiliência, a sensação ali, os sentimentos relacionados ao estresse diminuem a nossa percepção. Então, ajuda sim e muito a trabalhar com o estresse. E uma das ferramentas, existem muitas ferramentas, e uma delas são as estratégias de coping, sim, porque desenvolvendo essas estratégias eu vou saber como o estresse vai me afetar, qual a melhor forma de lidar com aquela situação, se eu posso atacar aquele problema ou
encontrar uma forma de lidar com a emoção que aquele problema me traz. Uhum. Talvez ressignificar, talvez eliminar o problema. E assim aprender com a situação e isso faz com que o problema deixe de me fazer mal. Isso me torna mais resiliente. Outro dia eu ouvi a frase de que ser resiliente é aprender a sofrer. Eu não concordo com isso. Eu entendo que, na verdade, saber enfrentar o sofrimento, né? E colocar o sofrimento dentro de um tamanho que eu consiga continuar a viver, né? Uhum, Então, esse sofrimento, vamos dizer, considerando qualquer termo aí, né? Ou isolamento no trabalho, ou não avaliação positiva, né? Que acabamos de passar aí por um processo PAEP, não faz tão pouco tempo assim, mas causou danos em muitas uhum, pessoas que começam a não acreditar no processo, começam a não acreditar na chefia, começam a não entender a clareza do processo. Isso gera uma sensação de desamparo, de abandono, e é difícil seguir aí. Então, o enfrentamento de tudo isso e buscar para você mesmo como se fortalecer para enfrentar isso, precisaríamos de ajuda, no mínimo, de colegas para pensar no uhum. assunto juntos, né? Interessante essa frase, né, que a resiliência é aprender a sofrer. Eu entendo que a resiliência é aprender a deixar de sofrer. Porque as situações vão acontecer na nossa vida. Vão ter desentendimentos de trabalho, vai chegar um sistema novo que você precisa se adaptar, uma Vai trocar nova a chefia. vai trocar a chefia, talvez seja alguém que você não se dê tanto bem, que não se entenda muito bem com a chefia nova, com os problemas dos colegas de trabalho, eh, criação de intranet, tem que se adaptar a um sistema novo, porque nós estamos em constante evolução tecnológica, inclusive. Uhum. E para algumas pessoas é muito difícil se adaptar a essas mudanças. Então, a mudança existe, os problemas existem, mas a resiliência está em você aprender a não sofrer com o problema, aprender a como aceitar aquele problema, compreender a melhor maneira de enfrentar, ou às vezes é preciso deixar para lá também, não é? Saber se afastar no momento certo daquilo que está te causando o problema. É claro que eu não consigo sair correndo e me afastar do chefe com quem eu tenho problemas, mas trazer estratégias para que essa vivência com os meus colegas de trabalho, com as situações sejam melhores. E sim, o suporte social dentro do ambiente de trabalho faz muita diferença, ter com quem contar é essencial para desenvolver essa resiliência, sim, é uma ótima estratégia. Eu fico, por vezes, eu sei que nós temos tempo limitado aqui, senão o pessoal não dá conta de ficar ouvindo o tempo todo. Nós vamos deixar material complementar, sim. Mas é interessante considerar que no termo resiliência também, não é não se emocionar. O se emocionar, o acolher, e eu sofro com isso e eu preciso melhorar, isso não vai me deixar um mês em casa chorando, nem fechado no meu quarto no escuro, né? Aquele acontecimento. Então, tratar com maturidade tudo isso. E é interessante também que algumas atividades, como, por exemplo, que você já falou do coping, mas eu gostaria de chamar a atenção da meditação e da oração, podem deixar o seu limiar de gota d'água Uhum, bem mais acima. sim. E aí, o mundo pode estar caindo, que você sabe que aquilo não é com você, ou Uhum, você sabe que você não tem o que fazer com aquilo. É o que a gente uhum, costuma dizer sobre o medo do avião, né? Adianta voar com medo? Não vai fazer diferença. Se o uhum. avião for para cair, ele vai cair. É, existem várias formas de lidar com para melhorar a Uhum, resiliência e todas estão muito voltadas para o nosso cuidado, para uhum, olhar para a gente com mais atenção, com um carinho, né? Que é ter uma noite de sono melhor, porque assim você vai regular os seus hormônios de uma melhor maneira, vai respeitar os seus ciclos biológicos.
ter a prática de exercícios para relaxar, queimar aquele excesso de energia que tá ali, porque se eu passo por uma situação difícil, onde eu não posso reagir e atacar uma pessoa, Uhum. o que eu faço com o sangue que ferveu? Uso para fazer exercício, uso para fazer uma caminhada, eu Sim. desvio ali o foco. A meditação é muito importante, a atenção, é, práticas que nos ajudem a parar e respirar. Por isso o yoga é muito bom. Uma práticas de respiração, meditação, tem a autoguiada para quem não consegue se deslocar. Temos até várias práticas em vídeos que podemos acessar. E ter esse cuidado com a gente é importante, a gente consegue ir desenvolvendo, porque, como eu disse, o problema vai existir. O que eu consigo mudar é a forma como eu vou reagir. Então, se é tudo que me estressa, eu vou trabalhar em formas de fazer com que aquilo já não me estresse tanto. Por isso que a nossa gota d'água já não está mais ali. A gente se torna um copo capaz de abarcar muito mais. A gente já está caminhando para terminar, mas eu gostaria de trazer um exemplo aqui que eu gosto muito de reforçar. Eu conheci uma pessoa que trocou de emprego, acho que foram 4 vezes, tá? E a pessoa reclamava do chefe da mesma forma, como se fosse o mesmo chefe em todas as empresas. Quem está aí com necessidade de rever a sua forma de ver o mundo, ou rever essa forma de chefia subordinado, ou repensar como se coloca no trabalho, né? Então, esse dado para mim que é muito real, isso existe muito na nossa sociedade, trocando de chefe ou não, a pessoa reclama das Uhum. mesmas coisas, só que o chefe não é o mesmo mais. É. Então, por vezes é muito difícil a gente assumir que somos nós que temos que encontrar essa essa receita da nossa própria resiliência. Mas eu acho que isso nos dá, vamos dizer, se a gente encontrar um grupo aí que está disposto a pensar no assunto junto, eu acho que vai ser um gatilho importante para seguir de uma forma mais saudável. Sim, eu acho que uma da é bom começar a perceber que tem algo de errado e ter ali a serenidade de compreender que pode ser com você realmente Uhum, o problema. É difícil de aceitar isso, mas por isso que eu considero tão importante o autoconhecimento, para que você saiba onde é que te pega, o que é que te incomoda e você possa trabalhar isso. Porque muitas vezes você não pode mudar a outra pessoa. uhum, uhum. Ela tem aquela forma de ver, de enxergar a situação. Nós podemos buscar forma de alcançar aquela pessoa para mudar, mas se a pessoa não muda, eu vou sofrer, né? Ser resiliente sofrendo? Não, eu aprendo formas de me proteger, de isso precisa realmente de um grande autoconhecimento E eu e gostaria de completar de autoaceitação. autoaceitação. Porque por vezes a gente, além de se conhecer, a gente tem que aceitar que aquilo não está fazendo bem pra gente, né? E acolher também as nossas É. limitações, até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar no outro. Uhum. Então, conhecer esses limites e saber nos acolher. Então, perfeito. Com certeza você vai deixar pra gente lá algum instrumento Sim. validado internacionalmente para podermos nos comparar com a Temos instrumento comunidade para avaliação de resiliência e também alguns artigos que vocês podem conhecer mais e sobre o tema. continuar acesso com você para quando a gente tiver alguma dúvida, inquietação, convite para falar em algum lugar, você estará Sim, eu disponível. estou disponível quando precisarem conversar mais, saber sobre resiliência, podem me procurar, que é com muito prazer que eu converso sobre essas estratégias, sobre como melhorar a nossa qualidade de vida. Então, buscando sempre o avanço na melhora, e aceitando que nós não somos hoje a mesma pessoa que começou o ano de 24, nem somos a mesma pessoa que era lá em 23. Então, aceitar que tudo muda e pode ser para melhor, Sim, com né? certeza estamos Então, nesse caminho para melhor. obrigada, Priscila. Obrigada.